como eu falei, só repetindo, é certo talvez perder para o oponente, mas nunca pode perder para a sua mente. Ninguém nunca, Marcelo, pode dizer, eu estou derrotado, eu não vou conseguir ganhar, não. Tem que ir lá emocionalmente assim, preparado para batalhar e buscar a vitória. Há no futebol e também em outros esportes um adversário que é considerado imbatível. Ele pode até acabar com a carreira de um atleta. Para falar sobre esse adversário, estamos aqui com Júnior Amaranto. Júnior Amaranto, fala para os internautas do canal Conta Pra Mim, com Marcelo Alves, quem é Júnior Amaranto e também quem é esse adversário que chega a ser imbatível. Um prazer, Marcelo, poder dar essa entrevista aqui, falar de um assunto tão polêmico, mas tão atual, certo? Que nós vamos tratar já já. Meu nome é Júnior Amaranto, eu sou psicólogo clínico, sou terapeuta cognitivo comportamental, especialista em dependência química e sou doutorando em psicologia. Trabalho ajudando pessoas há quase 19 anos, isso desde o campo de pessoas com depressão, ansiedade, pessoas que querem se livrar das drogas, e essa aí é um pouco da nossa história, sabe? E é esse personagem, né? Sim. A droga. Esse é o grande personagem, certo? A droga hoje, ela tem assim, de uma maneira popular falando, atrapalhado a vida de muitas pessoas e também de alguns atletas, como é o caso da nossa entrevista de hoje. Nós sabemos que nós temos muitos atletas, no caso de futebol e de outras áreas esportivas também, que costumam beber. A bebida ela é uma droga lícita, ou seja, comercializada livremente. Pode se encontrar em qualquer lugar. Só que ela é uma droga lícita, pode ser comercializada, mas ela é proibida para menores de 18 anos. Só fazendo essa lembrança aqui. Mas não é incomum encontrarmos nos nossos bairros aí algum garoto indo na hora do almoço com 2 litrão para casa. Então é um crime que está acontecendo, realmente assim, é algo totalmente errado, o que o pai está fazendo ao pedir para que essa criança possa comprar e, claro, o dono do mercadinho, da mercearia, ao vender este tipo de bebida. No caso, realmente, essa questão dos atletas é uma questão muito cultural, Marcelo. É algo muito cultural no nosso país, especificamente. O nosso país é o país do samba, do carnaval, da bebida, onde tem festa, tem que ter uma bebidazinha, mas é uma questão, antes de falar sobre esse tema específico, é muito importante entendermos o início. Por exemplo, eu gosto sempre de fazer a seguinte pergunta, Marcelo. Eu pergunto para as pessoas, você já foi para uma festa de criança? Nossa, todo mundo já foi para festa de criança. Mas se a festa de criança, por que tem bebida alcoólica? De quem é a comemoração? Da criança ou dos pais? Então, nesse contexto, nós já vamos entendendo a questão cultural a qual nós vivemos. Festa de criança, gente, é para ter coisa de criança. É salgadinho, coxinha, brigadeiro. E por que tem bebida alcoólica? De quem é essa comemoração? Então, perceba essa questão cultural. Hoje nós fazemos festas, certo? Onde as crianças já vão vendo ali no seu meio pessoas que vão bebendo, que vão curtindo. E na festa de criança não tem mais músicas de criança, tem mais aquelas músicas próprias de adulto. Então, tá meio louco essa questão. E isso vai se passando ao longo dos anos e, é claro, chegar na fase adulta aí, temos essa necessidade. O Brasil é um país muito festeiro, certo? E na questão do futebol, por exemplo, tudo é motivo de festa. Se meu time do coração venceu, vou beber para comemorar. Se ele perdeu, vou beber para esquecer, certo? É uma questão muito cultural. Então, assim, as pessoas vão vivendo uma vida de beber para comemorar ou beber para esquecer. E é a moda da sofrência, seja no futebol, seja na vida pessoal e por aí vai. A bebida está aí em todas essas áreas da sociedade, infelizmente, assim, né, quando se leva para o lado ruim, né? E essa entrevista, ela surgiu através do caso recente do jogador, do lateral Regis, que foi dispensado do CSA após se envolver em uma confusão em frente a um motel, possivelmente embriagado, e nos últimos dias foi preso, né, acusado de dirigir alcoolizado e também de estar com drogas dentro do carro. E em cima desse tema que foi proposta essa pauta, Júnior Amaranto, chega um momento, como no caso do Regis, o Regis
assumiu ser viciado. Outros jogadores não conseguiram assumir, como o emblemático caso do Garrincha, né? Morreu e não assumiu que era viciado. Qual o mais complicado? Assumir o vício ou identificar o vício? Olha, assumir é muito mais complicado. Por quê? Nós falamos que a aceitação do problema é 50% do caminho andado para a fase de recuperação. Mas primeiro eu preciso aceitar. Nós sabemos que existe uma infinidade de jogadores que bebem, que tomam cerveja, que tomam cachaça, que tomam uísque, nós sabemos. Mas também tem outros jogadores que fazem uso de drogas ilícitas, né? Seja maconha, seja cocaína. Nós ficamos sabendo mais da fase de bebida porque é o que está mais aparente, porque ninguém tem vergonha de postar uma foto bebendo. Mas as pessoas, ninguém vai dizer que fuma maconha, ninguém vai dizer que cheira cocaína, mas bebendo a pessoa mostra a foto com a cerveja, enfim, é algo muito cultural. Então a aceitação ao tratamento, ela é primordial. Agora, a mudança de comportamento indica muito que está havendo um problema com aquela pessoa. Por exemplo, antes do problema acontecer, com certeza aconteceu uma mudança de comportamento antes, que as pessoas ficaram alertas, as pessoas mais próximas ficaram alertas, olha, deve estar acontecendo alguma coisa de errado, certo? Até realmente culminar na fase, propriamente dito, da descoberta do que apareceu, do que aconteceu. Uma coisa que é muito importante, gente, quando uma pessoa tem problema com álcool, entenda da seguinte maneira: existem vários níveis de alcoolismo. Como eu vou descobrir se eu tenho um problema com álcool ou não, Marcelo? Deve ser uma pergunta do pessoal aí, é muito importante a gente relatar sobre isso. Tem pessoas que dizem que são bebedores sociais, né? Eu bebo socialmente. Certa pessoa que bebe socialmente é aquela pessoa que realmente vai tomar um drink, que vai tomar uma latinha de cerveja uma vez na semana. Isso é o bebedor social, certo? Que bebe socialmente. Mas hoje, culturalmente, nós temos assim, festas em nosso país começam na quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, matinê, noite, é aquela coisa. E as pessoas bebem quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Se você vem bebendo em um ritmo diário, significa dizer ali que você já está começando a ter um problema com álcool. Tem pessoas que dizem, e tomam um copo de cerveja e não ficam bêbados. Tem gente que toma 10 e não fica. E esses que tomam 10 e não ficam super orgulhosos. Mas eu tomo 10 copos e não bebo. Opa, sinal de alerta. Significa dizer que o seu organismo está ficando adaptado a essa droga. Como assim, Júnior? Bebida é droga? Sim, bebida é droga e é uma das piores drogas que existe. Marcelo, você sabia que a bebida é a droga mais antiga da humanidade? É a substância ativa mais antiga da humanidade. Isso é bem antes de Jesus. Né? Já tinha cachaça muito antes de Jesus, a droga mais antiga da humanidade, com vários relatos históricos que já existiam bebidas há muito tempo. E é uma droga das mais perigosas, né? Porque como ela é comercializada livremente, então ela é das mais perigosas, então você tem muito cuidado. Hoje as comissões técnicas, elas possuem aí uma gama muito grande de profissionais como nutricionistas, sim, fisioterapeutas, e há uma questão muito debatida sobre a presença do psicólogo. Como o psicólogo pode atuar, como é que ele pode dar esse suporte a um treinador de futebol, a uma comissão técnica, e como é que ele pode ajudar numa situação dessa? Perfeito. O psicólogo seria importantíssimo dentro também realmente de cada... E hoje, por exemplo, times modernos, times europeus, todos mantêm realmente um psicólogo realmente assim também enquadrado também junto à equipe técnica do time de futebol, porque eles nem conseguem entender isso. Lidar com o ser humano. O ser humano, ele tem as suas instabilidades emocionais. A maioria dos seus jogadores tem processos de ansiedade. Por exemplo, o que seria ansiedade? Ansiedade é excesso de futuro. É aquele jogador que está prestes a viver uma decisão, mas ele está lá um dia antes, super nervoso, super ansioso por aquela decisão que não chegou ainda. Então, emocionalmente está aquele turbilhão de emoções. E ali precisa de um profissional para acalmar, certo? Todos aqueles jogadores. Dizer para aqueles jogadores, olha, vocês precisam entrar naquele campo realmente como vencedores. Imagina isso
isso também antes ali, ó, no vestiário, antes de subir ali para o campo de futebol, as emoções que estão surgindo ali. Tem que ter um profissional ali também para trabalhá-los, para motivá-los, para dizer, vocês precisam entrar como vencedores. É certo talvez você perder para o seu oponente, mas você nunca pode perder para a sua mente, certo? Então, não importa o que vai acontecer lá no campo de futebol, se ele entrar disposto realmente como vencedor. Qual é o grande problema? Quando os atletas entram como perdedores. E aí precisa realmente desse profissional para fazer essa motivação interna realmente desses jogadores de futebol, para que eles possam entrar realmente destemidos, sem medo, realmente rumo à vitória. Como eu falei, só repetindo, é certo talvez perder para o oponente, mas nunca pode perder para a sua mente. Ninguém nunca, Marcelo, pode dizer, eu estou derrotado, eu não vou conseguir ganhar, não. Tem que ir lá emocionalmente assim, preparado para batalhar e buscar a vitória. Já falando nessa seara também de ansiedade, tem muitos jogadores realmente que falam sobre frio na barriga, tem outros que não comentam, mas dizem que batem realmente a verdadeira tremedeira. Isso é normal? Isso é saudável? Normal, saudável, medo até faz parte. Não tem problema sentir medo, não tem problema esse friozinho na barriga. Agora, como eu vou lidar com ele é que vai fazer a diferença. A questão do autocontrole. O medo faz parte porque te mantém alerta daquela situação, aquele friozinho na barriga. Agora, como você vai enfrentá-lo? É isso que eu estou te falando, que eu falei agora há pouco. Você vai entrar lá como um vencedor. Esse medo faz parte, é normal, é saudável até. Agora, como você vai reagir diante dele é que vai fazer toda a diferença, tá? Sabe aquele ditado que diz, ó, mesmo com medo, vai? É por aí, ó, mesmo com medo, vai enfrentá-lo. Agora só não desiste, não recua. Não é para que você possa manter uma mente covarde, mas manter uma mente assim, mesmo com medo de não ter realmente assim, de não se paralisar para enfrentar o seu problema. Tem que ir muitas vezes com medo mesmo, Marcelo. Às vezes os atletas se acham assim super-heróis, porque são tratados realmente como mitos do esporte. A depressão pode atingir um desses mitos, um desses atletas? Com certeza, pode, e é o que mais acontece. Eu atendo jogadores de futebol também, porque nós sabemos que jogadores de futebol têm uma vida de trabalho mais curta do que as outras, né? Geralmente a maioria é entre 10 a 15 anos de trabalho como jogador de futebol. Mantém-se um padrão de vida, festas, carro, casa, tudo direitinho. E quando acaba, um se aposenta no futebol, e aí tem que se manter, como é que vai se manter naquela vida realmente assim, naquele padrão de vida, aliás? E tem muitos que caem na depressão porque não conseguem mais ganhar dinheiro e não se prepararam para a aposentadoria. A grande maioria dos jogadores de futebol, porque eles acreditam que a carreira de futebol vai ser eterna, que aquele momento vai ser eterno, que não pode ter uma fase ruim. Às vezes tem uma fase ruim que faz com que o jogador de futebol se aposente até antes do tempo. O cara não deu mais para nada, jogou bem 5 anos da vida, mas depois não deu para mais nada. E às vezes assim, a aposentadoria é antecipada. Já vimos vários casos desse. Então, o que seria a depressão? Excesso de passado. Ansiedade, excesso de futuro, depressão, excesso de passado. São situações de muito tempo atrás, ou de pouco tempo atrás, que eu não consegui resolver. E como eu não consegui resolver, me gerou realmente uma reserva, me gerou uma bolsa de problemas e eu não consegui realmente não consegui resolver aquela situação e me gerou a depressão. Então, é muito importante também, e é a dica também para os jogadores de futebol, para que eles possam realmente procurar pessoas realmente que trabalham com o lado financeiro, com a questão de economia, para que eles possam se preparar para a vida pós jogador de futebol. A maioria dos jogadores de futebol que entram em depressão são porque não conseguiram de maneira nenhuma se organizar durante a fase de jogador. E aí eles querem manter o mesmo padrão de vida pós jogador de futebol, só que não tem mais o salário do jogador de futebol. E como é que eu vou fazer isso? E aí são os investimentos, são as preparações econômicas que são feitas para que se mantenha realmente, lembrando, uma vida saudável. Tem muito jogador de futebol que depois que termina a sua carreira, aí é que se
entrega à cachaça, né? Nós vamos vendo muitos começando a engordar. Eu vou comer de tudo, eu vou beber de tudo, certo? Então tem que se manter um padrão de vida, porque ficou muito tempo da vida agindo de uma maneira, trabalhando de uma maneira, seu organismo adaptado ao esporte, a um tipo de comida, e aí não dá para se entregar de vez. Tem que manter. Nós temos vários exemplos de jogadores de futebol que ultrapassaram os 40 anos, mas mantém o mesmo padrão, realmente assim, de porte atlético, assim, jogadores assim que próximo aos 40 jogando mais do que menos de 20. Então tem que estar realmente assim, emocionalmente ligado de uma maneira bem saudável para viver isso aí. Isso aí que você me falou, Júnior, me fez até vir aqui nas minhas anotações de uma entrevista que o Sócrates deu em 86. Ele falou que o sistema, essa questão da relação com a idolatria é viciante. Sócrates disse que adorava. Ele falou, né, que às vezes o jogador não está preparado, como você falou, né, para o dia de amanhã, né, que tiver que emprestar o corpo do personagem para o outro, né? Ele disse que o jogador vive o ator e não a pessoa realmente. Por isso mesmo, quando acaba a carreira, ele passa a ter problemas existenciais, psicológicos, sociais terríveis. Perfeito, é muito isso que ele está falando. Por exemplo, o que seria depressão? O que caracteriza a depressão? Tem gente que fica triste 2, 3, 4 dias, aí tem gente que diz, eu estou na bad, eu estou na deprê. Não, isso aí nós chamamos de quadro de tristeza. O que seria caracterizado a depressão? É quando uma pessoa está por mais de 15 dias, certo? 2 semanas com o mesmo sintoma. Tristeza, vontade de se isolar, vontade de chorar o tempo todo, vontade de não ver ninguém, certo? Falta ou excesso de sono. Também tem aquelas pessoas que não significa dizer que quem está na depressão também é só aquela pessoa que está chorando. Não, certo? Existem também as pessoas que estão em depressão, mas elas trabalham, elas estudam, elas estão no meio da sociedade. São pessoas que distribuem sorrisos para quem quer, mas quando chegam em casa, pronto, aí vira a chave do outro personagem. Eu durante na rua, no shopping, no campo de futebol, na sociedade, sorrindo, feliz. Em casa, desce todo aquele personagem feliz, a necessidade de sorrir para os outros, e vem a realidade, a tristeza, a agonia, a dor profunda. Essa pessoa precisa procurar ajuda o mais rápido possível. Esse quadro depressivo, depressão é uma doença, mas tem tratamento. É muito importante você não ter medo realmente assim de buscar ajuda. Uma das coisas que pode salvar a tua vida é você pedir ajuda. Você não tem ideia do quanto isso é realmente sim, importantíssimo. Hoje as pessoas parecem que têm medo de dizer, nossa, eu estou passando por um momento de depressão. E, aliás, tem pessoas até, Marcelo, que dizem, nossa, depressão não é doença, depressão é coisa de gente que não tem o que fazer, depressão é coisa de gente que não reza, certo? Gente, depressão é doença, precisa ser muito respeitada, não é à toa realmente que está sendo considerada que até 2022, saiu uma pesquisa recente agora, Marcelo, até 2022, depressão vai ser considerada a doença mais incapacitante do mundo, até 2022. Mas nós já estamos vendo esse quadro aí surgir entre os jovens, não é à toa que hoje jovens entre 15 e 29 anos são aqueles que mais tentam suicídio. O que é que faz jovens, realmente assim, pessoas na melhor idade da vida, desistir da própria vida? Fases depressivas, certo? E aí entra no processo de depressão e bebida, imagina, né? E aí por aí vai. Júnior, futebol e fama estão atrelados. Sim. Fama em excesso torna-se um vício. Com certeza. Porque há histórias de que muitos jogadores sonham, poucos se preparam, não é, Júnior? Verdade. Tem muitas pessoas que não conseguem lidar com a fama, Marcelo. Tem pessoas assim que existe um tipo de transtorno que se chama transtorno da personalidade histriônica, certo? O que esse transtorno ele faz? É aquelas pessoas que têm uma necessidade de chamar a atenção. São aquelas pessoas que dizem, poxa, realmente estou aqui, de querer chamar a atenção de alguma maneira, de querer se mostrar. Existe muito isso também no meio do futebol, certo? E aí, quando aquela pessoa não é mais o centro das atenções, quando os holofotes não estão mais para ela, aí entra a fase depressiva. Porque como a necessidade dela realmente é querer que os outras pessoas olhem para ela assim de uma maneira de admiração, quando não tem mais aquilo, aí a depressão começa a bater na porta. Quadro de tristeza, aí começa a vir as loucuras, pois parece que todo mundo me esqueceu, ninguém me ama mais, certo? Então, a pessoa precisa estar preparada emocionalmente para entender o seguinte, que você não precisa de ninguém.
a sua presença precisa ser boa para você, você precisa ser realmente assim, emocionalmente estável, se amar, se cuidar, se valorizar, porque pode existir um momento que ninguém faça mais isso por você, e você não pode depender realmente do carinho ou da atenção de outras pessoas. Não, você precisa primeiramente estar bem consigo mesmo, e aí você vai conseguir tocar a sua vida sem mais problemas. Falando sobre essa situação de que tem jogadores que gostam de atrair atenção, na boleiragem fala que é a vaidade, né? Sim, é vaidade. A vaidade tem que ser controlada, né? Com certeza. Às vezes um treinador detecta isso, mas um psicólogo pode ajudar para facilitar ainda mais, né? Com certeza. É o famoso estrelismo. Tem pessoas que, se não controlar esse estrelismo de alguns atletas, pode realmente virar um grande problema dentro de campo. É aquela pessoa que diz, realmente, toca em mim que eu resolvo. Deixa que eu resolvo. Aquela questão que eu disse, gente, lembrando, futebol é um esporte coletivo. Eu toco e passo, eu toco e espero receber. É um esporte coletivo, não dá para jogar sozinho. Mas esse estrelismo, às vezes, veja, o estrelismo associado com a ansiedade de querer resolver. O time está perdendo, nossa, eu tenho que resolver, as pessoas, não toque em mim que eu vou resolver. Calma, o jogo é coletivo. Não queira decidir sozinho. Tanto é que nós já vimos várias vezes na história times que tiveram oportunidade de empatar jogos quando saíram atrás ou até de virar e não conseguiram, porque realmente tem uma pessoa ali que quis manter o estrelismo, quis resolver toda a situação e esqueceu do coletivo. Ou até de frente para um gol, entre ele e o goleiro, um outro realmente jogador do mesmo time passando do lado, ele podendo fazer o mais fácil, só tocar de lado para que o outro jogador pudesse encostar, ele decidiu querer resolver sozinho e perdeu o gol. Várias e várias vezes nós já vimos isso, né? Então, até essa emoção precisa ser controlada. A emoção, no que eu falo, de uma palavra que precisa ser muito utilizada no meio do futebol: humildade, certo? E nós precisamos ter muita humildade para entender. Eu não consigo resolver sozinho, eu jogo pelo time. Então, isso aí faz toda a diferença. Agora vamos falar sobre a questão da importância da torcida para a emoção de um time, para a emoção de um jogador. Fala-se que a torcida ganha jogo. Há uma influência psicológica da torcida, Júnior? Sim, isso na história, realmente, nós já tivemos assim, vários relatos de vários jogadores que já falaram: gente, quando eu entro no estádio, quando eu sinto aquela emoção, a torcida gritando meu nome, falando o nome do time, assim, parece que me dá aquela força. Isso aí é normal. É você sentir que tem uma pessoa te empurrando. Isso aí é motivacional até. É como se você tivesse realmente assim, precisando de um gás e a pessoa vai, grita o nome do seu time, você está sendo empolgado por aquela força que vem do externo. É diferente até de algumas vezes que nós vimos no nosso Brasil, alguns jogos que foram sem torcida, não é? É aquele, o eco só do grito dos treinadores, é algo muito estranho, né? Nós não estamos acostumados a isso. E aí só tem um grito de uma pessoa motivando, um treinador. Vai, faz desse jeito, faz. É muito diferente de quando tem 10, 20 mil pessoas gritando em um estádio, realmente empurrando o time. Então, emocionalmente faz diferença? Sim. É importante? Sim. Certo? Eu sei que você tem torcedores também que precisam também manter a calma. Tem alguns amigos aí que quase morrem do coração, tenha calma. Respira fundo. Nesse momento, uma coisa que vai ajudar muito nesse processo de nervosismo é respirações profundas. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Umas 10 vezes vai fazendo isso aí. Eu sei que você vai fazer isso várias vezes durante o jogo, mas ajuda muito também porque o cérebro precisa estar oxigenado e aí o nervosismo ele vai diminuindo. E às vezes o torcedor ele não entende quando o jogador está naquela situação complicada, né? Situação psicológica complicada, está muito ansioso, está nervoso, e o torcedor começa a chamar de pipoqueiro. Isso prejudica ainda mais o atleta, né? O time saiu do primeiro tempo, o jogo nem terminou, ainda tem mais um tempo inteiro e a torcida... É terrível aquilo ali para o jogador, certo? Porque as pessoas podem dizer, não, mas aquilo ali ele tem que ver como motivacional. Não, certo? Então, eu preciso apoiar. Olha, futebol é um esporte extraordinário. Nós já tivemos vários exemplos na história de jogos que viraram nos últimos minutos. Tem que acreditar até o final, certo? Então a torcida precisa empurrar.
realmente assim, se a torcida for ficar na bronca com o time, dá para ficar na bronca após o apito do segundo tempo, mas antes do apito do segundo tempo, vai lá, tem que empurrar, porque assim é muito importante, certo? E outra, já tivemos vários exemplos também de jogadores que estavam sendo pegados no pé ali pela torcida, e no último minuto do jogo saiu de vilão para herói. Isso é histórico no futebol. Então, gente, nós podemos assim, eu acredito sempre na força da positividade, no caso de incentivar o jogador do que ficar vaiando, xingando. Acho que precisamos acreditar até o fim. Hoje o futebol é muito força, mas se ganha jogo também. Totalmente. Nós já aprendemos isso com o pessoal da Europa, certo? Aprendemos isso na Copa de 2014, foi de maneira trágica, sofrida, mas aprendemos, certo? Pessoas que realmente, sim, o futebol europeu, eles usam muito mais da inteligência. O brasileiro é clássico, nós ousamos com a questão do individualismo. Não vamos, e até hoje, não vamos ver realmente porque o lado individualista dele com certeza vai ganhar o jogo, vai fazer alguma jogada ali. Só que o futebol moderno está muito complicado. Hoje, realmente, o coletivo ganha mais jogos, o lado de estratégia ganha mais jogos, de inteligência. Temos times assim que é impressionante a fase coletiva deles. Por exemplo, na Europa, se um treinador disser para um jogador lá na Europa, olha, colocar um cone aqui e pegar a bola e dizer, olha, eu quero que você chute 15 vezes nesse cone essa bola. Esse jogador europeu ele vai fazer 15 vezes, certo? O jogador brasileiro, ele às vezes é meio complicado, ele já quer pegar a bola, já quer dar banho de cuia, já quer colocar nas pernas, já quer bater nos picadinhos. Então, ele tem essa dificuldade maior. O pessoal acaba respeitando maior questão cultural. Mas tem muitos treinadores brasileiros que já pegaram uma linha moderna europeia e está trazendo para cá. Eu acho fantástico, porque o futebol é dinâmico mesmo. Então, lembrando, gente, jogo de futebol é estratégia de batalha. Estratégia tem que ser desenhada. Eu acho lindo quando eu vejo uns professores lá, os treinadores de futebol com a prancheta na mão. Você quer que você faça desenho, faz o desenho de novo, redesenha, mostra na estratégia, fantástico. É uma estratégia de batalha ali para aquele no campo de futebol, porque todo mundo está buscando a vitória, mas tem que ser bastante pensado. Desde as substituições, da escalação e por aí vai. Júnior, muito obrigado. Se você tiver mais alguma coisa para colocar para o internauta, essa entrevista show de bola. Obrigado por ter aceitado esse convite aqui para dar entrevista no canal Conta Pra Mim com Marcelo Alves, e espero aí que tenha sido não só uma entrevista, mas como uma prestação de serviço, como você acabou de falar, até antes mesmo, né, Júnior? Quando nós já pré-agendávamos e agendávamos essa nossa entrevista, você falava que a importância de fazer uma prestação de serviço, não é isso? Fantástico, Marcelo. É uma alegria, um prazer imenso poder ter feito essa entrevista contigo. Eu queria só dar realmente assim, um recado para você, seguinte: dependência química é uma doença que ela é progressiva, ela é incurável, ela pode ser fatal, mas ela tem tratamento, certo? Se você conhece alguém que bebe demais, que fuma demais, que quer parar de usar drogas, vocês podem procurar o Centro de Acolhimento na Rede Acolhe, certo? Que fica aqui em Maceió, ali no Mirante de Santa Terezinha, na rua Capitão Lins, certo? Ao lado da Igreja de Santa Terezinha, ao lado do Clube de Engenharia. Aqui nós estamos, talvez assim, de braços abertos, nós trabalhamos com dependências químicas que querem o tratamento. Se você quiser, nós temos 36 casas de recuperação espalhadas no estado de Alagoas, disponível para você. Tratamento gratuito. Só precisamos de uma coisa, que você queira. Conhece alguém, algum vizinho que está bebendo demais, que quer parar de beber, que quer parar de fumar? Traz até nós, certo? Ou deixa o seu recado aí no canal, realmente que o pessoal, que o Marcelo vai com certeza encaminhar, e nós estamos aqui dispostos a ajudar com muita alegria. Marcelo, um prazer. É isso aí, João. Obrigadão.